Olá, minha gente, tudo bem? Nesse 12º domingo do tempo comum, o Evangelho segundo Lucas, no capítulo 9, nos mostra Jesus se recolhendo com seus discípulos para fazer uma espécie de revisão da caminhada que ele empreendia. Jesus parece estar preocupado com a recepção que a pregação dele vai encontrando junto às pessoas. Parece que Jesus suspeita que aquilo que ele fala não é bem compreendido. E ele também suspeita que as pessoas não têm uma exata noção de quem ele seja. Por isso ele pergunta aos seus apóstolos sobre o que as multidões pensam sobre ele. Quem as multidões pensam que ele, Jesus, é? E a resposta, nós vimos, não foi nada animadora. Pela resposta que os apóstolos deram a respeito do pensamento das multidões, que seria associar Jesus como sendo João Batista, ou como sendo Elias, ou algum dos outros profetas do Antigo Testamento, não correspondiam em nada ao que Jesus realmente é, ou era. No entanto, Jesus faz a mesma pergunta para os seus discípulos, para os seus apóstolos, aqueles que estavam mais próximos dele. E a resposta de Pedro é um pouco mais correta, embora não fosse totalmente correta, porque Pedro não tinha a noção exata do que seria o Messias. Então, Jesus ouve de Pedro a confissão de que ele, Jesus, seria o Messias, o Filho de Deus. E Jesus, sabendo que Pedro não tinha uma visão exata do que seria o Messias, diz para ele que tipo de Messias ele é. Não o Messias triunfalista da expectativa judaica, mas o Messias servidor, aquele que dá a vida pelo outro. E aí nós percebemos a importância de nós fazermos uma revisão de vida da nossa caminhada de tempos em tempos, para saber se aquilo que nós estamos pregando, se aquilo que nós estamos ensinando está de fato sendo compreendido. Jesus tinha essa preocupação. Ele fazia as pregações dele nas aldeias do interior ou nas cidades nas quais ele ia entrando, e ele percebeu a necessidade de fazer essa investigação, de saber se aquilo que ele estava realizando de fato estava alcançando o seu objetivo. É fundamental nós entendermos isso, porque enquanto pessoas que trabalham para a igreja, agentes de pastoral, nós muitas vezes precisamos fazer uma avaliação do nosso trabalho. Nós precisamos nos perguntar se aquilo que nós estamos fazendo está alcançando o objetivo. Se aquilo que nós transmitimos é de fato compreendido pelas pessoas para as quais nós falamos e às quais nós procuramos servir. E nesse sentido, é importante nós termos em mente algumas coisas. Primeiro, que nós sempre vamos encontrar dificuldades. Por mais eficientes que sejam as nossas ações, por mais bem intencionadas, elas sempre vão encontrar obstáculos. A nossa palavra não será compreendida por diversos motivos, seja por motivos daquele que recebe a mensagem, seja por motivos de quem emite a mensagem. E aí nós precisamos ter em mente algo muito importante. Nós não devemos nos iludir com elogios e nós não devemos também desanimar com críticas. Jesus era assim. Ele fazia essas revisões, ele poderia se sentir até mesmo frustrado em certas situações, mas Jesus jamais se iludia com elogios. E Jesus jamais desanimava com críticas. Ele sabia muito bem se posicionar diante dessas duas atitudes, essas duas reações em relação à fala dele, ao que ele tinha a oferecer. Portanto, nós devemos, sobretudo os agentes de pastoral, aqueles que têm um envolvimento maior com as atividades da igreja, que tenham em mente isso. Nem tudo aquilo que nós falamos é bem compreendido pelos outros. Seja por limitações de quem recebe, seja
por limitações de quem emite a mensagem. E nós também devemos ter em mente que elogios e críticas sempre acontecerão. Nós não devemos nos deixar levar pela presunção quando recebemos algum elogio e também não devemos nos deixar abater quando recebemos alguma crítica. Devemos sim parar de tempos em tempos para poder avaliar o nosso trabalho e assim nós podermos, de tempos em tempos, fazer correções de rumo para o nosso bem e, sobretudo, para o bem para aquelas pessoas para as quais nós queremos trabalhar e servir. Que nesse 12º domingo do tempo comum, entre tantas mensagens que nós podemos absorver do texto do capítulo 9 de Lucas, nós possamos pensar nisso. Né? Como está sendo a nossa tarefa? Como é que nós executamos o nosso trabalho de anunciar o reino de Deus? E, sobretudo, nós devemos estar abertos à mesma pergunta que Jesus fez aos apóstolos. Quem é Ele para nós? A nossa resposta vai depender da distância ou da proximidade com que nós estivermos de Jesus. A resposta da multidão foi bastante distante da realidade de quem é Jesus, porque a multidão não acompanhava Jesus de perto, não tinha grande intimidade com Jesus. Já a resposta de Pedro, embora imperfeita, já apontava de fato quem era e quem é Jesus. E Pedro só pode dar essa resposta porque ele tinha mais proximidade com Jesus. Isso nos leva a nos sentir convidados para buscar mais intimidade com Deus, mais intimidade com Jesus, para que a nossa resposta seja de fato uma resposta mais correta. Que ela não seja a resposta da multidão, que acreditava que Jesus era um antigo profeta do Antigo Testamento. Mas que nós possamos, à medida que vamos nos aproximando de Jesus, vamos tendo mais intimidade com Deus, nós vamos então ganhando condições de responder mais corretamente sobre quem é Jesus para nós. Sem essa intimidade, sem essa proximidade, nós dificilmente conseguiremos uma resposta satisfatória. E se nós não respondermos de modo satisfatório sobre quem é Jesus, então nós teremos dificuldades de sermos seus discípulos e discípulas. Que o Espírito de Deus, que nos foi enviado recentemente em Pentecostes, possa iluminar nossa inteligência para que nós possamos distinguir a verdadeira resposta sobre a pergunta: quem é Jesus? E que o Espírito também fortaleça a nossa vontade para que nós tenhamos força para ser seus discípulos. Discípulo que assume tudo aquilo que Jesus nos propõe. Até a próxima.